Você percebeu que o episódio 5 de Daryl Dixon mostrou pra gente a melhor arma contra os zumbis que já foi mostrada no Apocalipse até hoje? E inclusive você parou pra pensar nos usos que podem ter pra esse tipo de arma no futuro? E até em situações que passaram em The Walking Dead? E as referências implícitas ali no episódio que só quando você assiste pelo menos umas 2 vezes você percebe? E também a questão sobre o final de que alguém deve ficar sim na França. Não vai todo mundo. Nesse vídeo vamos falar sobre os detalhes e referências que você pode ter perdido nesse episódio 5. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, segunda temporada, pra gente voltar a falar sobre o episódio 5. A gente já analisou ele, a gente fez vídeo de análise do trailer do próximo, do 6, que é o último, mas a gente tem que falar dos detalhes, referências e pontos importantes que tem nesse episódio que você pode não ter notado. E antes de começar, claro, não esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada, inclusive dessa cobertura do episódio final, né, da temporada que a gente vai trazer. E é o seguinte, né, a gente tem aqui o primeiro episódio mesmo, depois do encontro de Daryl e Carol, o primeiro episódio deles trabalhando, colaborando juntos por um bem maior. Só que justamente eles precisam juntar suas histórias, e principalmente a Carol precisa juntar as histórias ali com o Ash, porque ela precisa do Ash pra poder ir embora. E é justamente desse ponto do Ash que a gente tem o primeiro detalhe e referência aqui desse episódio, que é a gentileza dos estranhos. Se você acompanha o canal aqui, você já viu eu falando esse nome, esse título, A Gentileza dos Estranhos, que, caso você não se lembre, pra refrescar a memória, é o nome do episódio 1, o episódio focado na jornada da Carol, de conhecer o Ash e como ela convence ele a parar na Europa. Lá no início do episódio, quando eles chegam em Paris, antes dela introduzir o Daryl pro Ash, ela tá com medo da reação do Ash, né, porque ela mentiu, ela admite lá pro Daryl, e aqui ela pega e cita uns pontos interessantes sobre o Ash. Ela fala, né, dá a entender que ele é uma das poucas pessoas boas, né, que ainda sobraram no Apocalipse, e ela inclusive diz, ele não é como nós, ele é gentil. Isso é um detalhe, é uma fala sutil que mostra que a Carol leu bem o personagem e viu que o Ash é realmente uma pessoa boa. Tanto que ela sofreu e se culpou lá no final do episódio, quando tem que contar a verdade pra ele, né, que ela mentiu e tudo mais. Mas não só isso, ela trata ele como uma pessoa gentil. E justamente o episódio 1 dessa temporada se chama A Gentileza dos Estranhos, muito por conta disso aqui, pelo estranho que é gentil com a Carol, que é o Ash. Então sim, temos uma referência proposital nesse episódio, trazendo o Ash como uma pessoa que de coração é uma pessoa pura, não tem essa maldade do Apocalipse aparentemente. Mas é assim, saindo desse detalhe, vamos para uns detalhes mais a fundo e mais interessantes sobre a história, importantes, que inclusive preocupa a gente pro episódio 6. Eu quero falar sobre a reação do Lozang. Porque esse episódio 5 não trouxe pra gente qual foi a reação dele. Tipo, ele morreu no episódio pro Daryl mais pra frente, mas antes ele teve uma reação que não foi mostrada, foi omitida. Quando ele chega na base do Falou lá em Paris, ele exige o menino, exige o Laurent, mas no final das contas ele é frustrado pelo Falou de não querer entregar, de ver que esse grupo não apoia ele mais, inclusive o resto do pessoal batendo palmas lá e tudo mais e não querendo apoiar ele. E a cena final que mostra ele nesse grupo aqui do Falou é ele com a cara tremendo, tipo, com o rosto aqui tremendo, inclusive de raiva, ao ver que o pessoal não quer entregar o garoto pra ele. E assim, depois disso a gente só vê ele e o resto do grupo ali chegando lá na boate pra ir atrás do garoto, né, do Laurent, que inclusive o Codron levou ele pra lá, e atrás do Daryl e tal. E a gente não sabe o que aconteceu com o grupo do Falou. Isso aqui preocupa muito, tá? Porque o Lozang pode sim ter matado o grupo do Falou, inclusive o próprio Falou. Tipo, eu tô falando aqui como alguém que não assistiu o episódio 6, eu sei que vazou, eu sei que muita gente sabe essa resposta, mas esse episódio 5 traz essa sensação de que ele pode ter mandado matar todo mundo do grupo ali, né, antes de ir lá atrás do Laurent, porque ninguém quis colaborar. Tipo, pelo menos pra mim não fica parecendo que ele só deixou o pessoal lá de boa. Ainda mais pelo que a gente viu ele fazendo no episódio 4, ele matou a Isabelle. Então, meu querido, né, vamos ver qual vai ser o resultado desse grupo do Falou no episódio 6, se vai mostrar ou se isso vai ficar no ar mesmo. Mas vamos seguir, porque agora eu quero falar sobre uma outra referência, uma referência que é frequente nessa temporada sobre uma personagem lá do início, mas que tem uma cena que eu sei que muita gente não percebeu essa referência. Eu quero falar sobre a referência ao desaparecimento da Sofia. Sim, justamente nessa cena aqui. Eu quero saber quem pegou. Isso aqui com certeza é proposital, até pela situação e o que tem se passado nessa temporada. Basicamente a gente tem esse momento que o Daryl e o Laurent estão fugindo pelas catacumbas ali, dos soldados, do Lozang e tudo mais, e o Daryl encontra esse local e pede pro Laurent esconder ali, dentro dessa capelinha, esses espaçozinhos ali dentro. E ele fala exatamente pro Laurent ficar ali e
não sair dali até ele voltar. Exatamente isso que aconteceu com a Sofia, quando ela sumiu lá em The Walking Dead. A Sofia, que se for contar até o último episódio, pelo que a gente viu no trailer, parece que vão ter pelo menos 3 aparecimentos dela só nessa temporada 2 e do Daryl, mas lá na segunda temporada de The Walking Dead, a gente tem o Rick e ela fugindo dos zumbis na floresta, e o Rick fala pra ela se esconder ali debaixo das árvores, debaixo das raízes e ficar lá até ele voltar, não sair de lá até ele voltar. Ele fala, fica quieto e tal, depois ele chama os zumbis, atrai e deixa a Sofia. Só que o grande problema aqui, que fez a Sofia morrer inclusive, é que na cena a gente vê que, assim, quase segundos depois que o Rick saiu, poucos minutos depois que ele saiu, a Sofia já saiu do lugar e já desobedeceu o que ele pediu, que foi uma das causas dela ter morrido, né? Já o Lohan não. O Lohan esperou pacientemente tudo passar e depois o Daryl foi lá e procurou e achou ele. E sim, aproveitando que a gente tá falando dessa cena, nessa própria cena a gente tem uma outra referência interessante à questão histórica que essa série aborda, uma referência em relação ao próprio Lohan mesmo. Eu quero falar sobre a igreja de São Lohan. Bem diretamente ao próprio São Lohan, que é um ser conhecido da história, da vida real mesmo, que o próprio Lohan da série, é algo que eu nunca citei desde a primeira temporada, tem esse nome escolhido por fazer exatamente uma referência ao que esse São Lohan representou pra religião em geral. Na cena a gente vê que Daryl pede pro Lohan esconder num local, é como se fosse uma tumba ou alguma coisa assim, que pertence à igreja de São Lohan, exatamente. Uma igreja que existe na vida real e tudo mais, é ponto de visita das pessoas. Basicamente, o fato deles colocarem o menino pra se esconder ali é a série finalmente consagrando mesmo que o Lohan teve esse nome escolhido como referência ao São Lohan, essa figura histórica que existe na vida real e que foi um mártir cristão executado em Roma. Ele foi executado em nome da fé, e a questão do Lohan aqui, apesar de ter uma crítica e a religião também, a questão do Lohan é que ele também nessa temporada seria executado em nome da fé. Então esse lugarzinho, essa capelinha que o Daryl coloca ele pra esconder tem uma referência proposital também, até pelo nome que tem ali, mas vamos seguir. Porque saindo disso a gente tem um dos pontos mais interessantes desse vídeo aqui de detalhes, né? Que tem a ver muito com os zumbis, que é o seguinte, eu quero falar sobre a melhor arma contra os zumbis, que esse episódio apresentou pra gente num nível, assim, o nível mais explorado nesse sentido dessa série até agora foi aqui. Basicamente a gente vê que quando eles estão presos, né, encurralados ali no carro, que inclusive eu falei que é ridículo eles se encurralarem de propósito, mas ok, depois disso tem uma cena muito legal, que é o Daryl encontrando alguns dardos com o soro do super zumbi ali e tendo uma ideia interessante baseado no que ele mesmo presenciou e viu lá na primeira temporada, que é atirar esses dardos nos zumbis que estão ali em volta, em pelo menos 2, pra que esses zumbis matem os outros. E assim, rende aquela cena muito legal do sangue explodindo na parede e tal. Eu curti muito o nível que eles mostram do poder desse super zumbi. E eu fiz um cálculo por cima, tá? Basicamente nessa cena a gente tem por volta de uns 60 zumbis. Então, em resumo, 2 zumbis conseguiram eliminar outros 60 em média. Só 2 usando esse soro. E assim, isso é muito promissor pro universo. Tipo, a gente não sabe se depois da série do Daryl eles simplesmente vão esquecer da existência desse soro ou se vai ser trazido de novo em algum lugar. É possível até que esqueçam, mas isso é promissor pro universo, poderia ser, pra eliminar os zumbis que ainda tem no mundo. Exatamente, né? Por mais que a infecção ainda esteja nas pessoas, se eliminar a maior quantidade de zumbis que ainda tem no mundo, ajuda demais. Tendo em vista o que a gente viu nesse episódio, basta ter alguns dardos desses aí com o soro, juntar hordas de zumbis em alguns locais fechados, que todo personagem de The Walking Dead mais experiente sabe fazer isso, né? Principalmente os que viveram a época dos sussurradores aprenderam. Na mesma proporção, você pega 600 zumbis, uma horda gigantesca de 600 zumbis, coloca num local fechado e faz 20 super zumbis, meu querido. Mata tudo, elimina com a facilidade sem o seu esforço, depois você só usa algumas balas, tiro, pra matar esses super zumbis. Isso é muito interessante e eu acho que até hoje não foi mostrado uma arma mais eficaz contra zumbis no universo de The Walking Dead do que os próprios zumbis com soro. Tipo, até hoje a gente não teve nada tão eficaz e que gaste tão poucos suprimentos e esforço físico, que as pessoas não tenham que correr tanto risco. Exatamente. E assim, saindo desse detalhe, eu quero ir pra um que é algo que a gente pode observar por essa temporada em geral, não só por esse episódio, mas aqui me deu o toque de falar isso aqui no vídeo, de detalhe importante, que é sobre uma decisão do Daryl no final da primeira temporada. Se tivesse sido diferente, o que ia acontecer? Eu quero falar que Lohan ia morrer. Exatamente. Esse personagem aqui, de qualquer forma, ele ia morrer. Tipo, em qualquer caminho, ele ia morrer se não fosse uma decisão que o Daryl tomou. Qual que é essa decisão? A decisão do final da primeira temporada que muita gente criticou, do Daryl de
não ir embora pra casa por enquanto, de ficar um pouco mais, porque ele sabia do risco que as pessoas ali corriam, especialmente o Laurent. Se o Daryl, nessa cena, não olha pra trás e não pensa duas vezes, Laurent ia ser morto de qualquer jeito pelo Losange ali durante a cerimônia, né? Ele ia morrer como um mártir ali pro grupo, ele ia matar o menino em frente de todo mundo, ou, assim, é o que parece, né? E mesmo que ele não morresse ali, mesmo que ele fosse uma cura, mesmo que o sangue desse certo, mesmo que, tipo, não tem teste nele, ainda ele é uma pessoa que nasceu do zumbi, ainda cientificamente é promissor. Mas mesmo que ele não morresse e ficasse vivo, ele ia morrer também. Porque a Genet, de qualquer jeito, ia atacar com os super zumbis com o objetivo de destruir esse grupo e de matar o garoto. Sim. E o pior, além disso, tá? Se o Daryl não decide voltar e ficar um pouco mais ali na primeira temporada, seria possível que ele se desencontrasse com a Carol morresse nas mãos da Genet e, inclusive, ela não ia morrer, né? A Genet não ia morrer. Ela ia conseguir destruir toda a União pela Esperança, matar o Laurent, ia finalizar tudo aquilo e estabelecer o seu poder, ficar ainda mais poderosa e mais forte. Fora a questão do próprio menino, eu falo e repito de novo, né? Na série traz como se fosse só questões sobrenaturais, só crenças do grupo. Mas a série, até hoje, não apresentou nenhuma prova de que ele é imune ou de que ele não é imune, de que o sangue dele pode ser útil ou de que pode não ser útil. Se terminar o episódio 6 e o menino ficar vivo, é porque ele tem alguma utilidade nesse universo ainda. Nunca teve ninguém estudando o sangue dele, nunca ele recebeu uma mordida, nunca nada do tipo pra poder saber se ele tem alguma diferença. E eu falo, eu não acho que ele seja imune, não acho que ele seja a salvação da humanidade, mas eu acho que o fato dele ter nascido de uma mãe que era zumbi, o único caso nesse universo aí, eu acho que esse fato pode significar algo importante no sangue dele, que pode ajudar pro desenvolvimento de uma cura. E se ele ficar vivo, isso vai ser importante ser abordado. Pois é, mais um detalhe bem importante, mas aí vamos seguir pro próximo detalhe que tem a ver com o finalzinho ali. Inclusive se conecta com o trailer do episódio 6 que a gente já analisou. Eu quero falar que alguém vai ficar. Exatamente. Esse final de episódio 5 trouxe essa ideia e o trailer do episódio 6 traz essa ideia mais ainda, né? A gente tem a cena, o Ash tá bravo com a Carol, tá bravo com todo mundo e ele fala, só tem um problema, esse avião não vai decolar com 4 pessoas. Como eu disse, isso é mais provável que não tenha a ver com a raiva do Ash, é que ele não quer transportar e tal, tem mais a ver com o peso do avião, com o espaço ali, porque uma das coisas mais importantes na aviação é a questão de peso e é possível que esse avião não aguente o peso de 4 pessoas voando. E o trailer do episódio 6 colabora mais pra isso quando a gente vê cena do Ash e do Laurent correndo contra o tempo pra decolar o avião, só os dois sozinhos, Daryl e Carol ficando pra trás. Então, tipo, isso é uma prova maior, né, que alguém vai ficar, ou sei lá, se esse avião vai cair depois, se eles vão morrer, não se sabe. Mas isso prova pra gente que se Daryl e Carol conseguirem chegar em casa em algum momento, que devem conseguir, né, se conseguirem, por enquanto, não vai ser de avião. E até pelos spoilers da terceira temporada a gente sabe um pouco mais disso, né, pois é, mais um detalhe importante aqui, coloca nos comentários qual desses você achou mais interessante, essa questão de usar os super zumbis como arma a favor da pessoa é muito legal. Não sei se vão trazer mais disso, porque a tendência é eles quererem sempre ser criativos com zumbis, então vai que, né? Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada importante, inclusive as análises do episódio 6, que tá muita gente curiosa pra ver o que eu tenho pra falar sobre aquilo, né? Deixa esse like que ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!